Graças a Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Nós vamos falar um pouquinho sobre a paixão de Cristo e destacar nesse texto algumas verdades que nós aprendemos com a crucificação de Jesus Cristo. Para quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu escrevi um livro sobre isso, se os irmãos lembram. Há um livro que eu escrevi já há um tempinho aí, que fala exatamente a crucificação de Jesus. Então, se você quiser entender mais sobre essas coisas, pesquisa aí no Google, né, o Espetáculo do Calvário. Eu não tenho mais exemplares, mas os irmãos que quiserem adquirir tem na Amazon e em outras plataformas. Mateus capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 32. E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam, e foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor, e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Senhor, nós te louvamos por esta leitura da tua palavra. Nós vamos meditar um pouco nela nesta noite. Precisamos da tua graça para compreender estas coisas, Senhor. Sem o teu Espírito nós não entenderemos. Sem o teu Espírito eu não consigo pregar. Sem a tua graça eu não posso pregar. E nós não podemos ouvir a tua voz. Mas se o Senhor estiver conosco, tua palavra será anunciada, os nossos ouvidos serão desobstruídos, o nosso coração aberto para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações esta noite. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre, é o nosso professor, ó Deus. Que as minhas limitações, fraquezas e pecados não sejam um empecilho para o Senhor agir entre nós nesta noite. Age em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Mateus, o evangelho que nós acabamos de ler, ele faz parte dos evangelhos que nós denominamos como evangelhos sinóticos. São os evangelhos que, de alguma maneira, possuem visões semelhantes ou parecidas a respeito da tradição de Jesus Cristo. O evangelho de João, ele possui algumas peculiaridades, por isso ele não é incluído nesses evangelhos denominados sinóticos. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E apesar de, na ordem canônica, na ordem que nós o encontramos nas Escrituras, ele ser o primeiro, e também dentro da ortodoxia cristã, alguns atribuírem a Mateus o primeiro evangelho a ser escrito, dentre os três, ou pelo menos dentre os 4 evangelhos, a ortodoxia cristã, por conta da sua ordem canônica, atribui a ele ser o primeiro evangelho a ser escrito. Na verdade, hoje, com as evidências, tanto internas quanto evidências externas, e por conta de outras informações também, os teólogos já entendem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Alguns até dizem que tanto Mateus quanto Lucas se utilizaram de Marcos e mais uma fonte chamada pelos estudiosos de fonte Q. A letrinha Q, que vem que é a primeira letrinha da palavra Kelle, que significa fonte no alemão, dizem alguns estudiosos que Marcos foi utilizado por Mateus e por Lucas, e mais essa fonte também que se perdeu, que os estudiosos não têm acesso. Isso é uma teoria, mas é uma teoria bastante aceita entre aqueles que se debruçam em estudar o Novo Testamento. Pelas evidências do próprio texto de Mateus, nós podemos dizer que o seu objetivo era atingir a classe judaica. Ele tinha a intenção de demonstrar que Jesus Cristo, esse que nós acabamos de ler aqui a história, era de fato o Messias que as profecias haviam dito a respeito, e ele então cumpre essas profecias. Os irmãos, quando leem Mateus, já devem ter observado, se não, a partir de agora observarão. Mateus tem um refrãozinho que ele sempre repete, inclusive nesse texto ele repetiu, que ele diz assim: e para se cumprir o que fora dito pela boca do profeta. Então ele diz lá o que Jesus fez, porque ele tem por objetivo mostrar como Jesus é o cumprimento das profecias judaicas, e assim, de alguma maneira, tentar persuadir, tentar convencer os judeus de que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, nós veremos nesse texto aqui, como, em meio aos horrores da crucificação, Jesus cumpre perfeitamente as escrituras judaicas e se autoproclama Filho de Deus e dá início a uma nova era por intermédio do seu sacrifício. Verdades maravilhosas nos serão lembradas aqui nessa noite. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que a crucificação, como eu já disse aqui, Mateus tinha esse objetivo, revela o Messias prometido. A crucificação revela o Messias prometido. E essa primeira parte vai do verso 32 ao verso 38. O texto inicia aí no verso 32 com uma nota, se os irmãos observarem, bastante curiosa. Um homem, cujo nome era Simão, foi constrangido a levar a cruz de Jesus. Constrangido aí traz a ideia de obrigado. Obrigaram o sirineu Simão a carregar a cruz de Jesus. E lendo esse primeiro versículo, meus irmãos, é difícil aqui atribuir alguma intenção teológica de Mateus. Possivelmente se tratava de uma informação puramente histórica, com o objetivo de relatar fielmente, de acordo com a tradição de Jesus, os fatos que foram ocorridos. Isso não significa dizer que não haja teologia nesse primeiro versículo aí, como, por exemplo, a doutrina da substituição, ou até mesmo a doutrina da humanidade de Jesus, já que alguém foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Esse texto nos mostra como Jesus não conseguiu, como um ser humano comum, carregar diante daquele sofrimento todo a sua cruz até o Gólgota. Então, constrangeram esse homem a carregar a cruz, levar o madeiro até o lugar da crucificação. O verso seguinte, o 33, escreve exatamente o lugar onde Jesus foi crucificado, o Gólgota. O Gólgota era um lugar fora de Jerusalém. E essa palavra Gólgota é uma palavrinha traduzida do aramaico, que significa lugar da caveira. Possivelmente porque o lugar, a montanha onde Jesus foi crucificado, tinha uma aparência de uma caveira,
e também porque o lugar ali, como era um lugar de crucificação, muitas pessoas eram crucificadas naquele lugar, possivelmente haviam muitos esqueletos humanos ali, muitos crânios de seres humanos, e por isso chamavam aquele lugar de Gólgota, que significa no aramaico lugar da caveira. E a pergunta que a gente faz já aqui inicialmente é por que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, como o próprio autor aos Hebreus diz que Jesus foi levado para fora de Jerusalém. Se ele era um sacrifício dentro do imaginário, dentro da teologia judaica, ele não deveria morrer no templo, como todo sacrifício era apresentado a Deus lá no santuário em Jerusalém. Por que Jesus então morre fora de Jerusalém? São duas possibilidades. Uma delas é que os animais, mesmo na antiga aliança, eles eram mortos fora do Santo dos Santos. Se presumirmos que Jerusalém, dentro do templo cósmico, simboliza o Santo dos Santos, Jesus então morre fora do Santo dos Santos, como os animais também eram sacrificados fora dos santos. E uma segunda possibilidade, talvez a mais plausível, é que há aqui um apontamento para a sua obra entre os gentios, após a rejeição que os judeus mostraram ao Messias. Jesus então morre fora de Jerusalém, talvez apontando aqui para a salvação de pessoas que não eram da descendência de Abraão. No verso 34 aparece uma informação bastante interessante também. O texto diz que deram vinagre e fel para Jesus beber. Muitos podem ler essa passagem de imediato e achar que os soldados aqui queriam zombar de Jesus, dando vinagre para ele, já que vinagre, não sei se os irmãos sabem, mas é vinho estragado, né? Então eles queriam zombar de Jesus. O vinagre, na verdade, aqui, ele tinha uma intenção anestésica. Os soldados queriam anestesiar Jesus, misturavam vinagre com fel para Jesus sentir menos dor e talvez ficar mais tempo sofrendo ali enquanto ele estava sendo crucificado. Percebam os horrores daquela morte. Eu vou explicar isso melhor quando nós chegarmos no verso 48, que tem uma questão bastante curiosa aí. O verso 35, vamos seguir o texto, nos diz que crucificaram Jesus e repartiram as suas vestes. E então aparece uma expressão, como eu disse, bastante comum de Mateus, no seu evangelho. Ele diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E ele está citando aí o Salmo 22, verso 18, em que o Messias diz que as suas vestes seriam repartidas entre os seus opressores, entre os malfeitores que estavam o crucificando. O verso seguinte, o verso 37, nos mostra a epígrafe que foi colocada sobre a cruz de Jesus: este é o Rei dos Judeus. A frase estava escrita em 3 línguas: latim, para que os romanos entendessem; grego, para que os gregos e outras nações entendessem, já que o grego era uma língua mais falada daquele período, do período do Segundo Templo; e hebraico, para que os judeus também pudessem ler aquela frase. E Pilatos tinha a intenção, obviamente aqui sim, de humilhar os judeus com essa frase. Era como se ele estivesse dizendo: aí está o vosso rei. Jesus não é o rei de vocês? Veja o que eu faço com o rei de vocês. Eu humilho ele, eu crucifico ele, eu o mato. Mal sabia Pilatos que com aquela epígrafe ele estava favorecendo a obra redentora de Jesus, já que um dos malfeitores olha para aquela epígrafe e diz: Rei Jesus, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Possivelmente ele deve ter lido aquela epígrafe para dizer essa frase para Jesus. Então, a tentativa de Pilatos de envergonhar Jesus se tornou em bem para a glória de Deus, o nosso Pai. E por fim, meus irmãos, nesse bloco, no verso 38, Mateus registra que Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Obviamente ele está aqui, como os demais evangelistas, registrando um fato que mais uma vez autentica a messianidade de Jesus, já que Isaías, capítulo 53, um dos textos que o pastor leu aqui, mais especificamente no verso 12, diz que Jesus seria contado entre os malfeitores. Então Jesus mais uma vez cumpre a profecia, mostrando aqui com os horrores da crucificação, com a sua crucificação, que ele era o Messias profetizado na antiga aliança. Veja, irmãos, nesse primeiro bloco aqui, obviamente Mateus quer nos mostrar como aquele homem ferido, envergonhado, mutilado no madeiro era o verdadeiro Messias, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele cita aqui vários textos do Antigo Testamento dizendo que o ato da crucificação, cada momento ali,
estava sendo o cumprimento do que a antiga aliança pré-anunciava a respeito de Jesus, mesmo diante de todo aquele horror, de todo aquele sofrimento. Cada registro da paixão de Jesus, Mateus enxerga como a Torá sendo cumprida. Isso nos faz refletir bastante a respeito de como nós enxergamos a crucificação. Estamos aqui celebrando a Páscoa. Infelizmente, Páscoa hoje em dia é sinônimo de paganismo. Substituíram a narrativa da crucificação de Jesus, que nós acabamos de ver aqui nesse primeiro bloco, pelo absurdo de coelhos que botam ovos de chocolate. Coelhos brancos, de olhos vermelhos, que botam ovos de chocolate. Irmãos, tem tanta tolice nisso que beira o absurdo. Coelhos que botam ovos, e não só botam ovos, eles botam ovos de chocolates. Conseguiram substituir a Páscoa por este absurdo pagão. A Kel estava me contando que no trabalho disseram isso, perguntaram para ela, não sei, sabendo que ela é crente, perguntaram para ela assim, não sei se vocês comemoram a Páscoa, mas nós comemoramos e bababá, bababá. A Kel disse que ficou com vontade de responder para a moça, né? Na verdade, somos nós que comemoramos a Páscoa. Nós cristãos que comemoramos a Páscoa, já que a Páscoa foi estabelecida por Deus. Em Êxodo, quando o Senhor tira o povo com mãos fortes da opressão do Egito, e o Senhor no deserto estabelece essa festa sacramental, em que os judeus deveriam comer a carne inteira de um cordeiro, juntamente com pães asmos e ervas amargas. Eles deviam comer corrido, para se lembrar de como Deus tirou eles de sopetão da opressão do Egito. As ervas amargas e os pães asmos, pães sem fermento, deveriam lembrá-los do sofrimento, de quanto eles estavam sendo oprimidos e maltratados pelas pesadas mãos de Faraó, e Deus tirou eles de lá. Então um cordeiro é imolado para que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não os matasse. Tudo isso para lembrá-los da redenção. E hoje substituíram por coelhos que botam ovos de chocolate. A sociedade, o que nós aprendemos com isso, é que essa sociedade pagã, ela quer um Jesus conforme a sua imagem. Elas querem celebrar e se apropriar de coisas cristãs e moldarem de acordo com a sua imagem. Elas não querem a revelação das Escrituras. Elas dizem, este mundo diz amar a verdade e a justiça, mas quando Deus envia a verdade e a justiça, a personificação da verdade e da justiça, que é Cristo, nossa Páscoa, eles o penduram no madeiro e o matam e o fazem sangrar. É isso que o mundo quer. Mentira e mais mentira. A tolice de coelhos que botam ovos de chocolate. Páscoa para nós é sinônimo de redenção. Ela nasce com a libertação do povo nas mãos opressoras de Faraó. E Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e verso 8, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Páscoa, portanto, é uma cerimônia que nos faz lembrar da salvação. E o que nós aprendemos aqui com esse primeiro bloco, irmãos, é que nós devemos nos preocupar em olhar para as Escrituras para moldarmos a nossa percepção a respeito de quem Cristo é e da crucificação a partir do que as Escrituras dizem que é. E não a partir do que o mundo quer colocar na nossa cabeça, mesmo que seja por tradição cultural. E eu pergunto para os irmãos, qual tem sido o seu comportamento enquanto a sociedade comemora a Páscoa? Como você tem ensinado os seus filhos? Como você tem olhado e rememorado a paixão de Jesus nesses dias em que o mundo, tecnicamente, para rememorar a Páscoa? Infelizmente, nós vemos cristãos que estão envolvidos de maneira acrítica. Veja que eu coloquei o A antes, né? Eles não criticam, eles não percebem, eles cantam aquela música, deixa a vida me levar.
vida leva eu. Crentes que comemoram a Páscoa semelhante aos pagãos estão fazendo, substituindo a cruz por coelhos que botam ovos de chocolate. O segundo bloco, meus irmãos, nos diz que a crucificação revela o Messias sofredor, que vai do verso 39 ao verso 49. O texto prossegue, acompanha aí na sua Bíblia. Verso 39, mostrando como os homens que presenciavam o espetáculo, eles maneavam a cabeça e blasfemavam de Jesus. A palavra blasfemar aqui, no texto grego, significa insultar. Quando a gente lê blasfemar, parece que mesmo na Ara está traduzido como blasfemar, parece que eles estavam de alguma maneira atacando a divindade de Jesus, e não era isso. Eles estavam insultando Jesus. Possivelmente, olha aqui para mim, eles estavam se dirigindo já àquele homem moribundo ali, e falando palavrões, xingando, ofendendo Jesus. Obviamente o texto, Mateus não registra as palavras que foram ditas, então ele prefere usar a palavra aí, blasfemar, porque possivelmente estavam xingando Jesus lá. Não bastasse a vergonha que ele já estava padecendo. Os versos 40 ao 43, acompanhe se você estiver grifando aí, apresentam 3 acusações contra o Messias Jesus. Primeiro, verso 40 diz que eles insultavam ou afrontavam Jesus, porque Jesus afirmou que destruiria o templo. Jesus disse isso: eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. João diz que Jesus se referia ao seu próprio corpo. E os judeus se apropriaram dessa palavra, porque o templo, como já tenho explicado para os irmãos em outros sermões, era a coisa mais preciosa que os judeus tinham. E Jesus dizendo que destruiria o templo, essa foi possivelmente a principal acusação pela qual os judeus levaram Jesus para o Império Romano para ser crucificado. A segunda acusação está no verso 42. Eles dizem que Jesus se atribuía ou dizia ser a si mesmo como Salvador dos homens. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Isso está no verso 42. E por fim, no verso 43, eles acusavam Jesus de dizer que era o Filho de Deus. Essa acusação também foi de muita afronta para os judeus, porque dizer que era Filho de Deus era de alguma maneira dizer que ele também era Deus. E essas acusações vinham de 3 categorias de pessoas. No verso 39 diz que aqueles que assistiam à crucificação acusavam Jesus dessas coisas. O verso 41 diz que os sacerdotes, os escribas, os anciãos e os fariseus, ou seja, a nata judaica, estava acusando Jesus dessas coisas. E o verso 44 diz que os malfeitores, até mesmo aqueles, pelo menos um deles que estava crucificado com Jesus, também acusava Jesus dessas coisas todas. Obviamente, essas 3 coisas Jesus disse mesmo. Ele disse que destruiria o templo. Ele disse que era Salvador dos homens. E ele disse que era o Filho de Deus. No entanto, eles usaram isso, subverteram isso, distorceram isso para levá-lo até o madeiro. O verso 45 mostra qual foi a reação. Percebam, irmãos, caminhem comigo aqui, que o texto vai ficando cada vez mais emocionante. Mostra qual foi a reação da criação diante da crucificação de Jesus. Houve trevas da hora 6ª até a hora 9ª, que aqui no relógio romano era mais ou menos do meio-dia, das 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve trevas. O sol não deu a sua luz. Isso nos mostra, o objetivo de Mateus aqui, é mostrar que o que está acontecendo ali não era algo normal, mas naquele momento, o que está acontecendo ali possui efeitos cósmicos, de maneira que a própria criação está reagindo à crucificação do Messias. Até mesmo o astro-rei, que é o sol, se oculta e não quer assistir aos horrores da crucificação. O texto diz que perto desse horário, na hora 9ª, às 3 horas da tarde, de acordo com o versículo 46, Jesus então cita o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Só isso aqui me daria vontade de fazer uma digressão aqui, pregar um outro sermão. Deus meu, por que me desamparaste?
Alguns que assistem à crucificação confundem, conforme revela o verso 47, que Jesus está chamando por Elias, já que a palavra que ele cita, Eli, que quer dizer Deus meu, é a mesma palavra para o nome Elias, que também significa Deus meu. Isso se dá, essa confusão parece um pouco tola da parte dos judeus. Que absurdo, confundir com Elias, mas havia uma tradição no imaginário judaico a respeito da volta de Elias, conforme está registrado em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, quando o Senhor diz que enviaria novamente o profeta Elias. E lembrem-se, os irmãos, que quando perguntaram-se para Jesus, Jesus disse, Elias já veio. Se referindo a quem? A João o Batista, já que ele também se vestia com pele de animais, assim como o profeta Elias, e comia lá gafanhoto e mel silvestre. Então ele diz que Elias veio no espírito, João Batista veio no espírito de Elias, então cumpre a profecia de Malaquias capítulo 4, verso 5, verso 6, por isso os judeus estavam então aguardando ali, talvez Elias voltar a aparecer, para ver se salvaria Jesus da crucificação, daquele horroroso momento. Alguns criam de tal maneira que estavam aguardando de fato, como diz o verso 49, a gente não sabe se eles faziam isso por ironia, ou se eles de fato estavam esperando o cumprimento dessas profecias. O verso 48, curiosamente, mostra mais uma vez um soldado dando vinagre de beber a Jesus. E a gente deve nos perguntar aqui, irmãos, por que Jesus rejeita o vinagre no versículo 34? Lembram que o soldado já havia oferecido vinagre com fel para Jesus, com o objetivo de anestesiar Jesus para sentir menos dor e talvez ficar mais tempo vivo na crucificação, sofrendo um pouco mais. Agora, no verso 48, o texto diz que Jesus bebe do vinagre. Colocam vinagre numa cana, numa esponja, e dão para Jesus de beber. E aqui eu encontro duas possibilidades de justificativas pelas quais Jesus agora aceita o vinagre. Primeiro, ele rejeita o primeiro vinagre porque ele queria passar pelo sofrimento de maneira natural, ele não queria ser anestesiado. É uma possibilidade. Então ele rejeita aquele anestésico para enfrentar a crucificação de fato, de maneira natural, sentir a dor, como homem comum, sofrer os horrores da crucificação. Agora que ele já havia enfrentado o que havia de enfrentar, ele já estava prestes a morrer, então ele não rejeita mais o vinagre. Uma segunda possibilidade é que, de fato, a dor pode ter se tornado tão insuportável, para Jesus, que ele acaba talvez aceitando ali o anestésico, para de alguma maneira tentar aliviar a dor que possivelmente estava aumentando mais e mais. Eu sempre, quando eu falo sobre essas coisas, eu me comovo muito, irmãos. E aqueles que assistiram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, obviamente eu tenho as minhas críticas ao filme, né? Principalmente porque quebra o mandamento de fazer imagem de Deus, e também por outras questões, mas ali ele se aproxima um pouquinho de uma realidade que nós estamos aqui nos deparando. Você pode imaginar cravos atravessando as mãos de Jesus? Você pode imaginar a coroa de espinhos com 10 a 12 centímetros de diâmetro cravados na cabeça de Jesus? A noite anterior ele havia sido esbofeteado, possivelmente Jesus estava com dentes quebrados, os seus olhos talvez estivessem inchados, o rosto talvez estivesse desfigurado. O azorrague, que foi o açoite pelo qual açoitaram Jesus, e apesar da lei dizer que era uma quarentena menos 1, ou seja, 39 açoites, os judeus, de acordo com a lei, eles seguiam essa regra porque tinham medo de bater no prisioneiro mais do que a lei permitia, que era 40 açoites, então eles batiam uma quarentena menos 1, 39 açoites. Às vezes as pessoas, quando tomavam esse tipo de castigo, elas não sobreviviam, elas morriam ali. Alguns nem chegavam a passar por aquele momento.
E o azorrague, ele era um açoite que tinha pedaços de corda, e havia pedaços de dente de animal ou pedaços de chumbo na ponta. E quando batiam nas costas de Jesus, pedaços de carne possivelmente eram arrancados das suas costas. E lembre-se, os irmãos, que Jesus depois foi levado para a prisão e ficou lá no lugar frio durante uma noite, sem comer, sem beber, e não vestiram ele com vestes reais, zombando de Jesus. Eu imagino quando Jesus foi crucificado e quando levantaram a cruz, o peso da madeira quando bateu, porque eles faziam um buraco no chão para poder facilitar levantar a cruz, quando a cruz bateu no chão, imagina o peso do corpo de Jesus sendo a sua mão, sentindo o peso do seu corpo naquela batida, e as costas dele, que estava na carne viva, encostando na madeira. Irmãos, devem ter sido coisas inimagináveis. 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 Se você e eu estivéssemos lá, nós possivelmente estaríamos amaldiçoando aquelas pessoas. Nós estaríamos dizendo para elas que nós não tínhamos culpa. Eu não tenho culpa. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou inocente. Mas Jesus, de uma maneira assombrosa, é assombrosa, o comportamento de Jesus nesse momento eu não tenho palavras no meu pobre vocabulário para descrever como Jesus agiu nesse momento. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E lembre-se, irmãos, que Jesus não foi crucificado, como alguns filmes retratam, e fazem isso por questões éticas, com aquele pano cobrindo a sua nudez. Jesus foi crucificado nu. E dentro da cultura judaica, a nudez era uma das coisas mais vergonhosas que existia. Ficar nu de maneira pública. E colocar o Messias, os próprios judeus, juntamente com as autoridades romanas, colocaram o Messias nu, naquela condição, no madeiro, de maneira pública e vergonhosa. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Isso é Páscoa. O chamado por Isaías 53, como nós lemos aqui, de servo sofredor. Quem imaginaria, e aqui eu quero fazer os irmãos refletirem um pouco comigo, quem imaginaria, eu não imaginaria, que aquele homem com o corpo mutilado, com o corpo cadavérico, seria o Salvador do mundo? Você imaginaria isso? Paulo diz, e aqui com muita propriedade, que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. E que Deus escolheu salvar os eleitos pela loucura da pregação. A cruz é loucura. Que mensagem é essa? Um homem daquela natureza ser o Salvador do mundo? Paulo também chama a Páscoa de escândalo da cruz, como está em Gálatas capítulo 5, verso 11, porque isso é uma coisa escandalosa. Hoje, meus irmãos, o que nós temos visto dentro do evangelicalismo moderno é um evangelho sem cruz. É um evangelho sem a crucificação, um evangelho sem sangue, um evangelho sem lágrimas, um evangelho terapêutico que se afasta mais e mais da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o lendário pregador Charles Spurgeon, há algo na cruz que fere o orgulho dos homens. Há algo na cruz que fere o orgulho dos homens. As pessoas não querem o Cristo que nos ensina a carregar a nossa cruz e renunciar a tudo por amor a Deus. Elas não querem o Cristo que lamenta o abandono do Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E que sangra para nos levar a Deus. Eles não querem esse Cristo. Eles querem festas.
eles querem coelhos, eles querem chocolate, querem danças e querem prosperidade. Nós precisamos voltar para o evangelho da cruz, porque o apóstolo Pedro diz assim, se atente para isso, que nós devemos seguir as suas pisaduras, que assim como Cristo morreu no madeiro e foi crucificado e sofreu, nós devemos seguir as suas pisaduras, devemos seguir os seus passos. A cruz também é algo que nós devemos carregar. Jesus disse isso, cada um por si, tome a sua cruz, renuncie tudo, até mesmo a sua própria vida, e me siga. Lembre-se, meus irmãos, lembre-se disso que eu estou pregando aqui, quando você estiver diante do pecado. Quando o pecado estiver diante de você, lembre-se dos açoites, lembre-se da coroa de espinhos, lembre-se dos cravos, lembre-se das ofensas, lembre-se dos insultos, das bofetadas, lembre-se, porque de fato ele era inocente, nós éramos os culpados. E por fim, irmãos, os versos 50 ao verso 56, nós vemos que a crucificação revela também um Messias vitorioso. A cruz não se trata apenas de sofrimento e dor, apesar de ser sofrimento e dor. Ela também nos ensina muito a respeito da vitória de Deus. Jesus então morre, está no verso 50. Mateus não deixa claro aqui no registro dele, mas o que Jesus clama aqui, conforme Lucas 23, 46, é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E apesar, como eu disse aqui, desse bloco iniciar com a morte de Jesus, esse texto revela como o Messias, Jesus, foi vitorioso e que a sua morte, que parecia derrota, na verdade, se tratava da vitória de Deus sobre os poderes do mal e sobre o pecado. Nos versos 51 aos versos 53, algumas coisas aqui são narradas por Mateus, algumas coisas acontecem com a morte de Jesus. Atentem para o texto. Primeiro, o véu do templo se rasga de alto a baixo, possivelmente aí indicando que agora o acesso à sala do trono estava liberado. E perceba como o véu, Mateus coloca uma nota muito importante. Ele não diz que o véu se rasga, ou não diz que o véu se rasga de baixo para cima. Ele diz que o véu se rasga de alto a baixo, possivelmente mostrando como a salvação, ela vem de Deus para os homens, nunca dos homens para Deus. Se nós estamos aqui essa noite, meus irmãos, não é porque nós, de alguma maneira, atraímos algo da bondade de Deus sobre nós. Deus não salva pessoas porque são bonitas, senão eu estaria já no mármore queimando de cabeça para baixo. Deus não salva as pessoas pelos seus bens materiais, senão eu também já estava perdido. Deus não salva pessoas pelos méritos dela, pelos talentos dela, pela articulação dela, pelo seu nível social. Deus não salva as pessoas por absolutamente nenhum mérito, nada, absolutamente nada, nenhuma das nossas maiores virtudes poderiam de alguma maneira persuadir a Deus a encontrar alguma coisa boa em nós, ao passo que o profeta Isaías diz que as nossas maiores virtudes são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. E até mesmo o profeta declara: ai de mim diante da santidade de Deus, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Se somos salvos, é porque o véu se rasgou de alto a baixo. Glória a Deus por esta verdade. O texto diz que se fenderam as rochas e as pedras. O que isso significa? Para um judeu, isso tinha um significado tremendo. Os irmãos se lembram como Deus castigou Coré e a casa de Coré, os seus familiares, fendendo as rochas, engolindo aquela família inteira e seus descendentes, porque haviam pecado e blasfemado contra Moisés. Fender as rochas era sinal do juízo de Deus.
A cruz, olha aqui para mim, é uma mensagem de salvação. Mas a cruz também é uma mensagem de juízo e de condenação para aqueles que não creem. E diz aqui, irmãos, que também santos que estavam mortos ressuscitaram. Alguns mortos saíram das suas sepulturas e entraram em Jerusalém. Eu imagino as famílias recebendo essas pessoas. Imagine, você perdeu o seu ente querido e de repente ele aparece na porta da sua casa, ressuscitado, vivinho da Silva. Foi isso que aconteceu. Possivelmente aqui apontando a morte de Jesus, irmãos, também tem um apontamento escatológico. Naquela ocasião, alguns mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém. É exatamente o que vai acontecer quando Jesus voltar, em que os mortos ressuscitarão e adentrarão na cidade santa, na nova criação. Nós não seremos como anjos no céu, como dizem alguns, né? Assentado nas nuvens, com asas brancas, tocando harpas, tocando os hinos do inário presbiteriano. Não! Nossos corpos serão ressuscitados, e nós entraremos na cidade santa, para ver o rei assentado no trono de Davi, e diremos, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Todo-Poderoso, e vamos glorificar a Deus por toda a eternidade, ressuscitados. Todos esses eventos cataclísmicos aqui servem mais e mais como evidência de que Jesus era o Filho de Deus. Eles apontavam para o governo de Deus sobre a criação e possuíam, como estou dizendo aqui, inclusive conotações escatológicas. Mas na verdade, irmãos, pasmem os irmãos, o maior sinal acontece no verso 54. Olha aí para a sua Bíblia. Um centurião romano, quando viu todas aquelas evidências, ele viu o terremoto e tudo que se passava. O que o texto diz aí? Passa um pouquinho, Marina. Ele ficou possuído, alguns ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o maior milagre, o maior sinal, é a fé no Messias. O maior sinal acontece quando alguém se arrepende e crê que Jesus é o Filho de Deus. O texto então conclui no versos 55 e 56 com a nota sobre a presença das mulheres ali, que seguiam a Jesus no seu ministério. O objetivo aqui é destacar como os discípulos de Jesus haviam abandonado, e apenas as mulheres, exceto João, o acompanha até a crucificação. Deixe-me contextualizar aqui para a gente entender esse último bloco, e assim eu já encerro. A primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que os sinais que acontecem com a morte de Jesus, nem sempre servirão para levar pessoas a crer que ele é o Filho de Deus. O texto diz que o centurião e alguns creram, mas não diz que todos creram. E eu fico até estarrecido, como alguém, vendo o céu escurecer, vendo um terremoto, as pedras fenderem, vendo mortos ressuscitarem, ainda assim, não creu. O que isso significa? O que isso significa? Significa que sinais, o fato de Deus fazer sinais, nem sempre vai levar pessoas a crer que Jesus é o Filho de Deus, ou a pessoas a crerem em Deus. Veja o caso de Faraó. Aquele homem viu tantos sinais, viu o rio Nilo se tornar em sangue, viu até os seus primogênitos do Egito serem mortos, viu tudo aquilo acontecer, e ainda assim se tornou endurecido e impertinente diante da revelação de Deus. Alguns pedem sinais, não é isso? Senhor, me dá um sinal. Se tu és o Cristo, ou se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Irmãos, quem pede sinal é a dúvida. Fé não pede sinal. O que é a fé, de acordo com o autor dos Hebreus? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Fé é exatamente acreditar
apesar dos sinais. Jesus não precisava mostrar nenhum sinal para dizer que ele era o Filho de Deus. Mas ainda assim ele mostra. Os sinais não são suficientes para levar uma pessoa à fé. Eu falo isso porque as igrejas hoje estão engodadas, enganadas por isso. Fazendo sinais, milagres, até fingindo algumas coisas para tentar levar pessoas a crerem em Deus. Não é isso que diz a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, quando o Lázaro se dirige a Abraão pedindo que Abraão avisasse os seus parentes, enviasse algumas pessoas para avisar os parentes dele para que crescem em Deus, para que eles não fossem lançados no inferno. Veja o que diz o verso 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, olha o que ele diz: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Eles veriam mortos ressuscitar e iam crer. E aí Abraão diz: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que o morto ressuscite, eles não crerão. Atenção, irmãos, no sermão, por favor. Uma outra vez, uma última lição que nós extraímos desse bloco, é que apesar do mundo parecer completamente entregue ao acaso, esse texto nos mostra que Deus está agindo de uma maneira poderosa. Deus age através da crucificação de Jesus. Tim Keller, saudosa memória, faleceu, o pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: se Jesus ressuscitou, todas as coisas ficarão bem. Como eu tenho certeza de que tudo vai se ajeitar um dia, foi porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Jesus, como diz Palmer Robertson, teólogo bíblico, é o equivalente à recriação do mundo. Por isso esses eventos cataclísmicos todos. Jesus venceu o maior problema da humanidade, que é a morte. A gente sempre costuma dizer, né? Tem solução para tudo, menos para a morte. Crente não fala assim. Crente fala, tem solução para tudo, e até para a morte. Porque nós ressuscitaremos. Como eu sei disso, pregador? Porque Jesus ressuscitou. A cruz é sinônimo de vitória sobre os poderes do mal. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57, é um cântico de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tragada, diz Paulo, tragada, engolida foi a morte pela vitória da cruz. Nem a morte pode parar o Filho de Deus. Ela não pode segurar Jesus naquela sepultura e não poderá segurar a igreja de Cristo quando Ele voltar nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Nós ressurgiremos como Cristo ressurgiu e entraremos na cidade santa para glorificar a Deus e para viver com o Messias para sempre. A cruz não foi um sinônimo de derrota. A cruz é o maior sinal da vitória de Deus sobre as forças do mal e sobre a morte. A cruz é o sinal da nossa vitória. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Paulo diz em Romanos 8, 31 e 39, e eu encerro com esse versículo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte
o dia todo, ou todos os dias, de acordo com algumas traduções, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, conclui o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Ele não diz que nós somos vencedores. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo, daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, não tem como não chorar com esse texto, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. A cruz, Páscoa, é sinônimo de um fardo sendo retirado das nossas costas. As garras de Faraó já não estão mais sobre as nossas costas. A força do mal, o império das trevas, já não pode mais nos perturbar. Nós fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Páscoa é êxodo. Páscoa é libertação. Páscoa é salvação. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Tudo ficará bem. Jesus ressuscitou. Devemos crer em Cristo e na sua cruz, apesar das evidências e apesar dos sinais. Ele é o Messias. Nós vimos nessa noite, então, meus irmãos, como a paixão de Jesus nos leva a meditar a respeito do cumprimento das Escrituras judaicas. Como Deus subverteu a expectativa do mundo, vencendo os poderes do mal por intermédio do sofrimento do seu Filho. E como, em meio a tamanhos horrores que foram descritos aqui, Jesus demonstrou o seu grande poder, revelando a sua vitória como Messias poderoso e vitorioso, triunfante. Vimos então cumprimento, sofrimento e refazimento. Você pode repetir? Cumprimento. Vou falar, vocês repetem. Cumprimento, sofrimento e refazimento. Jesus cumpre as Escrituras judaicas. Ele se revela como Messias sofredor. E a sua crucificação revela como ele refaz todas as coisas. Este é, portanto, o significado da Páscoa. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.